Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, sou criador no Mitra, e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre dois assuntos que envolvendo passos de ações, que é o passo de aplicar seleção na tela e o passo de resetar seleções. Esses dois passos, eles são geralmente utilizados quando a gente está ali no desenvolvimento de um projeto e a gente precisa mexer, tratar de alguma forma a seleção na minha tela envolvendo a ação. Então, pode ser num fluxo, pode ser numa tela de cadastro, enfim, que eu quero que execute uma ação, por exemplo, que resete a seleção da minha tela e faça alguma coisa que aplique a seleção, uma nova seleção na minha tela, enfim. A gente vai verificar esses casos hoje, como que esses casos se comportam numa ação envolvendo cálculo e tudo mais. Então, para a gente começar, eu criei essa tela, é uma tela teste aqui, no qual eu tenho uma tabela. Essa tabela eu tenho as informações dos meus clientes, que são os dados que a gente está usando aqui, né, para fazer os testes. E eu criei um cubo chamado verifica seleção, só para a gente ver como que a ação se comporta com esses passos, com cálculo e tudo mais. Esse cubo ele é dimensionado somente por cliente, a única dimensão que esse cubo tem é cliente, um cubo tipo double. E aí eu criei aqui algumas ações, que eu já vou mostrar ela para vocês, para a gente poder entender como que vai ser o funcionamento desses passos aí, em alguns casos, né, em variados casos aí de ações diferentes para várias aplicações diferentes. A primeira ação é essa de verifica seleção. O que que ela faz? Ela basicamente é cálculo, recarregar, muito simples, e ela joga 1 para o meu cubo de seleção. O meu cubo verifica a seleção. Então, aqui eu tenho um seletor de cidade. Se eu seleciono Uberlândia, vai aparecer os clientes de Uberlândia. Se eu tiro Uberlândia, aparece todos os meus clientes. Se eu executo essa ação sem estar nenhuma seleção na minha tela, vamos executar aqui. Eu vou popular para todos, obviamente, porque eu não tenho nenhuma seleção, não tenho nenhuma restrição. Então deixa eu limpar aqui esses dados. Beleza. E se eu selecionar Uberlândia e executar essa ação de novo? Ah, obviamente essa ação ela agora vai estar se comportando com base nesse seletor. Se esse seletor está filtrando Berlândia, a minha ação ela vai só jogar esse valor para os dados, para os clientes que têm a cidade de Uberlândia. Então, se eu tirar aqui nenhuma seleção, eu vou ver que os meus únicos clientes que foram populados foram o João Marcos, que é de Uberlândia, e o Pedro Henrique, que é de Uberlândia. Ah, e se eu selecionar Salvador agora? E se eu executar a ação, na hora que eu tirar, opa, ele preencheu somente para Salvador, os outros se manteve intactos. Então vamos limpar aqui. Então, beleza. Vamos ver o primeiro caso, que é o caso de aplicar a seleção. Então eu criei essa ação aqui, no qual eu faço uma seleção, logo em seguida coloco o passo de aplicar seleção na tela e um recarregar. O que que esse aplicar seleção na tela faz? Ele vai pegar a seleção que está ali e vai aplicar na tela onde aquela ação está sendo executada. No caso, eu coloquei um selecionar, um passo de seleção estática de cidade e selecionei os membros São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quando eu executar essa ação, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a minha dimensão cidade, vai pegar os membros São Paulo e Rio de Janeiro e vai aplicar na tela onde aquela ação está sendo executada. E vai dar um recarregar, que é o terceiro passo. E aí eu posso trabalhar aqui das mais variadas seleções, estáticas, dinâmicas, enfim. Então, vamos executar ela aqui. Não estou selecionando nada. Vamos executar ela. Aplicar seleção. Então, ela fez o quê? Ela selecionou São Paulo e Rio de Janeiro, que foi o que a gente colocou lá naquele passo antes do aplicar seleção para ela puxar. Ah, então significa que se eu executar, ele vai ter o mesmo funcionamento. Vai só para os dois. Massa. Agora vamos ver o de resetar. O de resetar, o que é a lógica dele? Ele vai limpar, meio que limpar as seleções que está na minha tela e vou fazer o próximo passo como se eu não tivesse nenhuma seleção mais. Então aqui, a minha ação, eu tenho o resetar todas as seleções e o cálculo logo em seguida, e depois o recarregar.
Então, a gente pode até fazer um esquema que vai ser o seguinte. Eu vou aplicar a minha seleção de cidade, São Paulo e Rio de Janeiro na tela. Essa ação só faz isso, ela só aplica a seleção, mais nada. E aí eu quero executar essa ação aqui. O que que ela vai fazer, de acordo com a nossa lógica? Ela vai resetar a seleção de cidade e vai jogar um para o meu cubo de verifica seleção. O que que deve acontecer aqui, nesse caso? Como ele vai ignorar, ele vai tirar a seleção e vai executar o cálculo, ele deve ignorar a seleção de São Paulo e Rio de Janeiro que está na tela e mandar um para todos os clientes. Então vamos ver o que que vai acontecer. Populou para esses dois. Se eu tirar o meu filtro, o meu seletor, eu vejo que populou para tudo. Então, o passo de resetar a seleção na Action, ele tem esse comportamento de eu estar lidando ali em uma situação que eu estou lidando numa tela que tem uma seleção, mas eu quero que uma ação e um passo dela ela execute para todos, mesmo que os que não forem selecionados, enfim. É uma aplicabilidade bem versátil desse tipo de passo de ação. E aí, uma nova funcionalidade aqui que a gente pode testar também é o seguinte. Nesse passo de aplicar seleção, eu posso tentar colocar um cálculo aqui nela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar cidade, São Paulo e Rio de Janeiro, vou aplicar esse seleção na tela e vou fazer um cálculo. Então, vamos colocar aqui o meu cubo de seleção, de verifica a seleção. Eu quero passar um para ele, só para mim testar mesmo se a minha seleção vai estar funcionando. Aqui no Preview a gente já pode ver, ó, que só está puxando os clientes São Paulo e Rio de Janeiro. Mas vamos fazer agora um processo diferente. Tá tudo limpo, nenhuma seleção na tela. A minha ação, ela seleciona os membros São Paulo e Rio de Janeiro. E se eu selecionar Salvador aqui? Vamos ver o que que vai acontecer na hora que eu executar o passo de aplicar seleção na tela. Na hora que eu tirar, vamos ver. Rio de Janeiro, São Paulo. Então, essa é uma outra funcionalidade que eu posso colocar junto com o passo de aplicar seleção na tela. Eu quero selecionar tal dimensão, tal membro, eu quero que eu aplique essa dimensão na minha tela e eu quero que eu faça um cálculo logo em seguida, eu quero que eu faça um extrair source logo em seguida. Então, é uma funcionalidade muito versátil. Eu poderia aqui também, por exemplo, antes, poderia colocar um resetar seleção. Então, eu vou resetar todas as seleções que tem, vou selecionar somente essas que eu coloquei aqui. Vamos supor que eu vou colocar aqui Uberlândia a mais. Vou aplicar na tela, então aqui é tudo junto. Eu vou resetar, selecionar, aplicar na tela e fazer um cálculo. Vamos ver aqui como que isso vai ser. Vou limpar aqui esse cubo que a gente está usando de teste. Beleza. Então vamos lá, vamos selecionar aqui um Goiânia. E vamos... Não tem nenhum cliente de Goiânia? Não tenho. Selecionar Belo Horizonte. Aí. E aí vamos executar a nossa ação. Então ela vai resetar, selecionar os novos, que agora eu coloquei Uberlândia, então foram 3, e vai popular um para eles. No caso aqui eu tenho 2 clientes de Uberlândia, um de Rio de Janeiro e um de São Paulo. E aí ainda assim, outra coisa que eu poderia fazer é colocar outro resetar, por exemplo. Eu quero colocar um resetar depois do meu cálculo. Porque vocês viram que após executar, fica a seleção no meu seletor. Vamos supor que eu quero executar uma ação e eu quero executar a ação e que não fique nada no meu seletor ainda. Então, primeiramente, vamos executar ela aqui sem o resetar a seleção no final. Então, seleciono, aplico na tela e faço o cálculo. Vamos ver. Não tem nada selecionado. Apliquei. Selecionei só o que eu quero, Uberlândia, Rio, São Paulo. E aqui no meu seletor ficou as 3 cidades. Vamos tirar aqui. Opa. Vamos limpar tudo aqui. E aí agora na minha ação eu quero colocar, vamos ver o que que vai acontecer. Um resetar todas as seleções no final, antes do meu carregar. Então eu vou selecionar,
aplicar na tela, fazer o cálculo e resetar. Vamos ver. Apliquei, executou. Então, isso, olha que interessante, ele ficou com o seletor ainda. Então, isso é um comportamento que a gente tem que sempre tomar cuidado. A ordem que eu vou estar colocando as coisas ali, se eu quero que aplique primeiro, resete depois, enfim, eu quero trabalhar isso da melhor maneira possível. Então, para isso eu tenho que tomar cuidado com a ordem dos passos que eu vou estar elencando na minha ação. No mais é isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, estar em contato.